Boa noite, graça e paz. Tudo bem? Tem alguém cansado aí? Não, tem? Pouquinho, né? Cansa um pouquinho, mas vale a pena, né? Queridos, nós estamos em uma imersão, mergulhados, aprofundados, já há 5 dias. Hoje é o 6º dia. E grandes coisas Deus tem feito na nossa vida, né? Eu sei que não são todos que estão aqui, estiveram presentes todos os dias, mas eu sei que dos dias que você esteve presente, você foi alcançado. E eu sei que Deus, Ele tem trabalhado na nossa vida, né? Então, desde o primeiro dia, queridos, Deus vem entrelaçando, né, a palavra na nossa vida. E eu queria que você olhasse para quem está aí pertinho de você. Eu sei que você não gosta de falar com a pessoa que está do seu lado. Eu também não gosto. Eu também não gosto quando fica mandando a gente falar do lado. Mas eu vejo que é necessário. Sabe aquilo que a gente não gosta de fazer, mas que é necessário fazer? Tipo aquele negócio de exercício físico. Quem é que gosta de fazer exercício? Gosta mesmo. Assim, caramba, eu gosto muito de fazer exercício físico. Quem gosta, levanta a mão. Gente, não tô sozinha, porque eu não gosto. Mas é uma coisa que a gente sabe que tem que fazer, sim ou não? Tem que fazer pelo menos uma caminhada para oxigenar o cérebro, para renovar, né? A gente sabe, mas a gente faz? Não. Tu levanta para ir trabalhar todo dia com vontade? Sim ou não? Mas você vai? Porque se não for, o que acontece com quem não vai trabalhar? Desconta o salário, não é? Depois tem uma advertência. E a probabilidade é ser um mau funcionário e ser mandado embora. Ninguém quer ser mandado embora, né? E aí tem coisas na vida que nem tudo é cerca daquilo que a gente está com vontade, mas acerca daquilo que é necessário para a nossa vida, queridos. E aí por isso nós estamos aqui, imergidos nesses dias, para a gente aprender. E eu não me perdi não, tá? Eu estava quase perdida, mas eu achei o caminho aqui. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: você é multidão ou discípulo? Respondeu para si mesmo o que é. Não precisa me dizer não, mas só fala para mim. Eu me respondi o que eu sou. Quem se respondeu? Né? As pessoas ainda não sabem. E esses dias, queridos, é para a gente entender quem nós somos em Deus. Quem nós somos no reino. É para nós entendermos que nós fazemos partes de um reino. Esse reino tem um rei, esse reino tem um criador, esse reino tem alguém que é soberano sobre todas as coisas, e nós fomos chamados para fazer parte desse reino como comissão de frente. E é sobre isso que o Senhor tem falado conosco nesses dias. E fazemos parte de um reino que tem as suas próprias leis, os seus próprios mandamentos, os seus próprios princípios e desígnios, para aqueles que quiserem fazer parte desse reino seguirem. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui como igreja, mas a palavra vai nos trazer entendimento que nós somos igreja, nós somos noiva, nós somos corpo. A palavra vai nos fazer entender que nesse contexto do reino tem multidão, tem discípulo, tem incrédulo. E aí a gente precisa entender aonde a gente está dentro desse reino. E durante essa semana eu vim pensando acerca desse reino que João Batista ele vem apregoando
E ele vem dizendo, e a primeira palavra, o primeiro discurso desse reino é: arrependei-vos, porque é chegado o reino da onde? Do céu. Então o reino que nós fazemos parte não subsiste em coisas, em leis dessa terra, mas nós fazemos parte de um reino que é dos céus. Então a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito precisa ser guiado pelas leis desse reino, o reino que vem dos céus. A gente precisa nesses dias alinhar a nossa vida com aquilo que é do céu e não com aquilo que é da terra. E porque a gente tem vivido, o mundo tem vivido, ou a igreja tem vivido, essa oscilação, se é assim que eu posso dizer, se essa é a palavra que eu posso usar e você vai me entender, a respeito de tantos acontecimentos nos dias de hoje. Porque a igreja do Senhor, os discípulos do Senhor, não foram chamados para viver a igualdade ou aquilo que o mundo estabeleceu. Entende isso? Nós estamos aqui para viver aquilo que a palavra estabelece sobre a nossa vida. E vou dizer que as leis estabelecidas desse reino são mais justas do que as leis que o homem colocam na terra. Porque a terra é pecaminosa. A terra se tornou maldita por causa do pecado. Então tudo que é produzido na mente do homem por aquilo que é necessidade da própria terra vai se tornar maldições e malignidades para a nossa vida. Mas nós temos a palavra, nós temos o recurso, nós temos as leis e os mandamentos para andar de forma correta com a mentalidade do céu para a nossa vida. Entende isso, irmãos? E eu tenho pensado muito sobre a bagunça que está aí fora. Eu tenho pensado muito sobre os desígnios do coração do homem em achar que tem liberdade para fazer o que quer. Mas se eu faço parte de um reino, eu preciso compreender o que esse reino quer acerca da minha vida. Porque se eu vivo uma liberdade guiada pelo meu eu, pelas minhas opiniões, por aquilo que eu penso, que eu acho, não é liberdade. Porque liberdade tem limite. Olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele: liberdade tem limite. E nós falamos isso aqui no primeiro dia. Quem lembra? Quase ninguém. Deus nos criou como um ser livre dentro do jardim, sim ou não? Sim. O Senhor, quando nos criou, Ele nos criou em liberdade dentro do jardim. Passeia no jardim, come no jardim, pega tudo que você quiser no jardim. Só que Ele colocou um limite para nós entendermos que limites obedecidos agregam, acrescentam, abençoam, mas limites rompidos desconstrói. Limites rompidos nos faz sair do centro da vontade de Deus, e isso nos causa dores. E aí nós estamos aqui nesses dias, imergidos já hoje no 6º dia, para nós entendermos, queridos, que os dias são maus, os dias são difíceis. E parece que tem dia, eu não sei você, que a gente anda pela rua e é uma opressão que a gente sente andando pela rua. As pessoas, elas estão carregadas da sua malignidade. As pessoas estão carregadas de um mal dentro delas. Pessoas com semblantes caídos, olhares em desespero. E quem é a resposta para isso que está acontecendo do lado de fora? Eu e você que estamos aqui do lado de dentro, recebendo aquilo que o céu está derramando sobre nós. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas sabe o que a gente precisa aprender, irmãos? Eu e você que estamos aqui imergidos nesses dias,
Eu e você que estamos aqui aprendendo sobre ser discípulo, sobre ser igreja, sobre ser noiva. Nós que estamos aqui não podemos deixar com que as aflições nos afastem. Cantamos aqui esses dias: distante de ti, Senhor, não posso viver. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou. O dia da aflição vem. O dia da aflição chega. O dia da aflição se manifesta. O dia escuro, ele vem. Noites que parecem que não acabam nunca. Dias que parecem noite. Amarguras na alma se manifestam. As dificuldades lá de fora vêm tentando nos pressionar, nos empurrar para trás, nos desencorajar. Fica tentando falar para nós, para a gente desistir. E a gente precisa atentar da nossa identidade. Perceba que eu não disse que a gente não vai passar. Todos nós vamos ter aflições. Todos nós vamos ter dias maus. Todos nós vamos ter noites muito frias e muito escuras. E essas noites, elas podem durar dias na nossa vida. Essas situações adversas, elas podem perdurar por algum tempo na nossa vida. Só que a diferença é que nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos prosseguir em conhecer o nosso Deus. Porque nós sabemos que mesmo em meio a essas adversidades, nós não estamos sozinhos. Porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E aí eu me lembro de Jesus. Quando Ele está no Getsêmani, sentindo dores profundas na alma, porque o dia se aproxima. O dia se aproxima. E Ele leva quantos discípulos para orar com Ele? Quantos? Ele leva os 12? Ele leva 3. Os 3 oraram junto com ele? Não. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Tem momentos e situações que Deus vai nos encaixar e nos fazer viver que não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com o processo que Ele quer fazer em nós. Eu já ouvi pregadores falando mal dos discípulos que dormiram. Mas a gente vai olhando a palavra e a gente precisa ter a percepção do que está acontecendo. E claro que a fala de Jesus é: vocês não puderam vigiar comigo, porque Ele ali naquele momento era a humanidade dele dizendo: será que vocês não puderam vigiar comigo? Será que vocês não puderam orar comigo? Porque a nossa humanidade clama para que alguém esteja perto. A nossa humanidade sente necessidade de que a gente sinta alguém perto. Só que quando eu olho para esse contexto, eu vou perceber e eu vou entender que esses dias maus, eles são necessários para o nosso aperfeiçoamento. Que essas noites escuras, elas são necessárias para mortificar a nossa carne, para mortificar o desígnio do nosso eu, para que a gente não se perca. Porque o que nós precisamos entender, queridos, e isso parece que se perdeu nesse tempo,
Que as pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar ou como se ele não existisse. Como se nós não fôssemos dar conta, como se nós não fôssemos apresentar as nossas mãos, como se nós não fôssemos apresentar as nossas obras para Ele. E aí quando eu olho para esse dia que Jesus está lá só, e há dias que a gente vai sentir essa solidão, ninguém vai mandar uma mensagem, ninguém vai ligar. Parece que nesse dia você chega na igreja, ninguém te viu. Parece que nesse dia está todo mundo com mau humor, ninguém quer dar um abraço. Parece que no trabalho todo mundo, ninguém te percebe. Tu pode fazer a cara do pobre coitado que for, que ninguém te vê. Mas é Deus te moldando, é Deus te fortalecendo, é Deus te fazendo entender que essa humanidade decaída, ela precisa entrar nessa fragilidade para que você entre na dependência, porque na dependência a oração que você, a única oração que você vai conseguir fazer é a oração que Jesus fez. Pai, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Era essa oração que precisava subir. Então tem dias de escuridão na nossa vida, que a nossa alma ela vai entrando em desespero, que os nossos pensamentos vão se acelerando porque a gente quer resolver, porque a gente quer solução, porque a gente quer resposta. Mas a gente precisa entender qual é o destino que Deus tem para a nossa vida. Qual é o destino, qual é a direção que o Senhor está dando para nós. E esses dias eu estava em casa e eu fiquei pensando e analisando algumas coisas. E o Senhor falou comigo: quando você vai para São Paulo, que via você pega? Aí eu falei: Via Dutra. Nela você pode dar até quanto? 110. Né, pastor Carlos? E você vai lá, 110. E se tiver tudo limpo, você passa a quinta e você vai embora. Você não precisa frear. Você só vai acelerando. O pezinho fica ali no acelerador, você dá 110 e você chega em São Paulo. Porque o seu destino, você está indo para onde? Eu falei: para São Paulo. O Senhor, então tranquilamente se utilize do teu 110, sem precisar reduzir. Pega a via e chega. E quando chega no pedágio, reduz. Reduz a quarta, reduz a terceira, reduz a segunda. Se tiver o automático, dá para dar uma passadinha mais acelerada. Mas se tiver que parar para pagar, você tem que parar o carro. Mas você vai pegar a mesma velocidade, você vai seguir porque você só parou, porque foi necessário, mas você tem um destino. Eu falei: Senhor. E quando você vai levar a Mirella para a escola? Eu falei: quando eu vou levar a Mirella para a escola, eu vou ali por dentro, aí tem quebra-mola, tem sinal, tem buraco. Qual é o teu destino, escola da Mirella? Você pode dar 110 para ir para lá? Eu falei: não. No máximo um 40, um 50. E reduz no quebra-mola e acelera de novo e desvia do buraco. E faz a curva e para no sinal. E ele perguntou: e você chegou lá? Eu cheguei. O Senhor falou: quando você vai para esse sítio aí para dentro? Eu falei: Senhor, é pior, porque tem buraco demais. Aí não dá nem para passar segundinha, é primeirinha. E vai lá, e vai lá. Mas você chega de primeirinha? Eu chego. Aí o Senhor falou para mim: a questão não é velocidade, é você saber para onde você está indo. Para onde você vai é que vai definir o nível da aceleração para você chegar, mas você vai chegar. Então a gente precisa entender na nossa vida que a vida ela tem percursos que você pode acelerar, que você pode diminuir, que você tem que reduzir.
E aí você precisa entender esse ambiente que você está vivendo, para entender o destino. E eu me utilizei desse contexto, que é o contexto que a gente usa no natural da nossa vida, para a gente entender que a proposta que Deus tem para nós é entender cada fase e cada tempo. E no reino, era exatamente isso que Jesus veio trazer como proposta. Quantos anos Jesus ficou ensinando os discípulos? Quanto? A escola de Jesus foi a vida, foi o todo dia. A escola de Jesus foi o todo dia. Aí a primeira pergunta que eu fiz para você foi: você é multidão ou você é? Porque a multidão está para aprender. O discípulo aprendeu, está aprendendo, está ensinando. Entendeu? O discípulo é um eterno aprendiz. Porque ele aprendeu, está aprendendo e está ensinando. E aí quando a gente olha para a trajetória de Jesus, pega a sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 4. Você achou? Diga eu achei. Verso 18 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram... Pergunta para o teu irmão: qual é o teu trabalho habitual? E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e eles deixaram imediatamente as redes e Eu vou bater um pouquinho nessa tecla aqui de novo. Jesus, ele vai iniciar a sua trajetória. Eu comecei do final para o começo, perceberam? Eu comecei do fim para o começo. Foi proposital. Por quê, pastora? Para você entender que o final da missão dele foi dolorido demais. Mas para você entender que ele chegou no final da missão, mas ele teve um começo. Então ele está dizendo para mim e para você: tá doendo aí, mas tem um começo. Tá doendo aí e ele conhece a tua dor e ele conhece a tua aflição. Então ele quis falar das tuas aflições primeiro, para que quando a palavra agora viesse manifestar, você não encontre desculpas e defesas, como o pastor Carlos usou essa palavra aqui pela manhã. E ele foi muito sábio quando ele usou a palavra para dizer que a palavra não é para a gente ficar se defendendo acerca de coisas, mas quem nos defende é o Senhor. E aí a gente precisa agora, desse começo aqui, entender que ele cumpriu uma missão com dores. Então a gente tem um caminho junto com ele para percorrer. E que se ele venceu o fim, nós também venceremos. Então o texto que lemos aqui é um texto que a gente leu inicialmente. No segundo dia também foi lido, no terceiro foi tratado, no quarto também.
Porque a proposta da escola de discípulos, a proposta de Jesus, é nos ensinar com a vida. E nós falamos muito no primeiro dia de Vida na Vida. E aí quando Jesus ele vai à beira do mar da Galileia chamar os discípulos, ou chamar aqueles homens, ou olhar para eles, a Bíblia não relata que critério Jesus usou. O único critério que me faz entender aqui que Jesus olhou para eles é que eles eram homens trabalhadores. Catuca esse crente que está do teu lado e diz para ele: Jesus gosta de gente trabalhadora. Sério, sério? De todos os 12, nenhum era desocupado, gente. Percebeu que Jesus não foi na casa de ninguém que estava dormindo meio-dia? Falou: tu tá desocupado aí, tô precisando de você para o meu ministério. Tô precisando de você para uma missão, porque você tá aí sem fazer nada mesmo, não. Jesus, ele nunca vai chamar o desocupado, porque o desocupado vai ter sempre uma desculpa. Mas o trabalhador tem gana e tem garra para seguir em frente. Entende isso? E aí o que eu acho lindo é que ele vai pegar o habitual deles. E eu falei isso aqui na terça-feira. Quem lembra? Quase ninguém. Eu acho que podia ter pregado a mesma mensagem todos os dias. Assim, ó. Como diz pastor Maxwell Andrade, tinha que pegar o martelo e tacar assim, ó, nesse preguinho aqui, né? Só na cabeça. Por isso que é bom ter bloco de nota, caderno e caneta para anotar, irmãos. Mas vamos lá. Nós falamos no primeiro dia que ele pega trabalhadores e ele pega o habitual. E o que a gente precisa entender? Que o habitual é ele nos mostrando a capacidade que ele nos dá de usarmos aquilo que nós temos como talento pessoal para poder manifestar o reino dele na terra. Aí o texto vai dizer que quando eles ouvem, imediatamente eles fazem o quê? Eles deixam, eles abrem mão da rede para seguir Jesus. E aí eu me recordo bem que o Daniel ministrou na quarta-feira e ele disse: Jesus nem está pedindo para a gente abrir mão de tudo. Ele não está dizendo para a gente deixar o nosso trabalho, deixar a nossa vida, deixar a nossa faculdade, deixar tudo que a gente está fazendo para sair pelo mundo aí falando de Jesus. Ele não está falando isso para nós. Só que nós precisamos entender o que nós temos que deixar. Aí vai uma palavra pastoral para a sua vida. Um prego pequenininho, uma batidinha de leve, mas vai. O domingo é de quem? De quem? Quantos cultos nós temos no domingo pela manhã nessa igreja? Quantos? Porque nós entendemos que é o dia do Senhor. E dia do Senhor também faz parte, estar com a nossa casa e com a nossa família. Família faz parte de ser o dia do Senhor. Então domingo é o dia que você dá atenção para a sua casa, você dá atenção para a sua família. É o dia que você está perto, mas também é o dia do Senhor. Então, por enquanto, essa igreja ainda tem um culto só no mês, no domingo pela manhã. Não tem culto de tarde, só tem culto à noite. Deixar a rede é entender a responsabilidade que eu tenho com o culto de Santa Ceia em um domingo do mês. É ter a compreensão do que eu preciso deixar para poder estar aqui. Deixar a rede é ter o comprometimento de não abrir mão de estar aos domingos na casa do Pai. Porque multidão escolhe para onde quer ir. Multidão escolhe a hora que quer ir. Multidão vai embora a hora que quer. Mas discípulo fica perto de quem? Do Mestre. E aí nós estamos aqui, queridos, sendo treinados. Por que estamos sendo treinados? Estamos sendo treinados em alguns detalhes da nossa vida. Porque o que nós estamos aprendendo para ensinar?
Porque se você vai gerar alguém, você vai gerar alguém na probabilidade da tua visão, do teu comportamento, do teu molde, ou você vai gerar alguém na probabilidade, no comportamento daquilo que a palavra está dizendo para você. Entende? Porque talvez para alguns o domingo não é mais tão importante estar aqui. Mas segundo a palavra, a Bíblia vai dizer em Atos 20, versículo alguma coisa, acho que é 7, que após a ressurreição de Jesus, que aconteceu no domingo, esse dia foi estabelecido como o dia do Senhor. É a Bíblia que diz. Então eu não posso criar parâmetros nas minhas questões individuais, na minha correria da minha vida, e achar que eu posso dar esse treinamento para outra pessoa. Porque se o meu treinamento não está segundo a palavra, eu não sou discípulo e não estou apto para treinar ninguém a ser. Percebe? Por isso que eu perguntei no começo, você é multidão ou você é discípulo? Porque o discípulo, ele precisa ser aquilo que Jesus é e dar continuidade àquilo que Jesus veio fazer. Sim ou não? Caminha aí com a tua Bíblia e abre ela em Mateus 16. Verso 24. Se você achou, diga eu achei. Na minha Bíblia tem um título. Na sua Bíblia tem um título? O que está escrito aí nesse título? Quem é que leva a cruz? A multidão ou o discípulo? Vamos lá. Então disse Jesus a quem? Seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E quando a gente lê aqui, você leu cantando a musiquinha na tua cabeça. Cantou ou não cantou? Quem cantou a musiquinha na cabeça lendo esse aqui? Cantar é fácil, sim ou não? Mas viver... Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do céu com os seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Perceba, queridos, que Jesus, ele tem um discurso para a multidão e ele tem um discurso para discípulo. E não é que ele não se importe com a multidão, porque a multidão era onde ele manifestava as suas curas, os seus milagres, foi aonde ele fez multiplicação de pão e de peixe. Era no meio da multidão que ele era parado para curar cego, para curar enfermo, para curar paralítico. Então a questão de Jesus aqui é nos fazer entender que multidão recebe, mas discípulo prospera.
Discípulo dá continuidade. Discípulo leva para frente aquilo que viu e aquilo que recebeu. E aí a gente vai perceber que ele tem um discurso aqui com os discípulos e ele vai dizer: olha, se alguém quer vir após mim, se um de vocês quer continuar andando atrás de mim, se algum de vocês quer continuar seguindo no meu caminho, tome a sua cruz e siga-me. Então a gente vai entender nesse texto aqui, e nos demais evangelhos, dentre eles alguns, ele vai dizer: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a gente precisa entender, queridos, que o discurso de Jesus em relação aos discípulos é: não se deixem contaminar com o eu dessa terra. Não se permitam serem levados pela vontade humana, pela necessidade humana, que te faz caminhar, e quando você vai ver, você se perdeu para longe, para bem distante da presença. Porque o que é o eu? O que é o nosso eu? É o centro da nossa vontade. É o nosso querer. O nosso eu é aquilo que a gente decide ser. E é exatamente esse eu que ele está declarando: olha, nega. É esse eu que ele está dizendo: olha, se você quer me seguir, pegue a cruz. Porque ele está dizendo: eu tenho uma proposta para a sua vida. E não é do seu jeito e não é da sua maneira. Porque a verdade, irmãos, que a vontade do eu desalinhado com o Senhor, longe do lugar da presença, vai fazer com que haja perda. Porque ele vai dizer: aquele que está achando que está ganhando a vida vai perder, mas aquele que perde a sua vida para a minha vontade vai ganhar. E aí a gente vai lembrar do apóstolo Paulo, que teve um encontro com Jesus e se permitiu ter a obra de Jesus, a obra redentora de Cristo na vida dele, e por isso ele se tornou apóstolo. E ele vai dizer o quê? Eu já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em... E a vida que agora vivo na fé do Filho. Então ele está dizendo: eu não tenho mais um eu próprio, eu alinhei, eu entreguei para ele, eu crucifiquei. Então eu não tenho uma vontade própria sobre o destino da minha vida, sobre o projeto da minha vida, sobre os sonhos da minha vida, sobre os desígnios da minha vida. Porque quando a gente entrega, a gente precisa entregar confiando que o Senhor, Ele tem o melhor para nós, sim ou não? E aí a questão de ser discípulo é entender que ele tem um desígnio, que ele tem uma direção, e que eu não posso me embaraçar com a minha vida, porque a minha vida precisa ter a vida dele para tocar outra vida. Então, se você vive só segundo o seu destino, você está vivendo pensando só em você, só nos seus sonhos, só nos seus projetos. E se tudo isso não tiver ele, é uma coisa só sua. Entendi isso, irmãos? Aí ele vai dizer mais embaixo: e o que aproveita o homem? Ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Porque o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus. Aí ele está dizendo: a sua alma ganhou o mundo inteiro, a sua alma fez tudo o que desejou, a sua alma sentiu todos os prazeres, a sua alma foi suprida de todas as necessidades. Mas do que adiantou você fazer tudo o que você queria, se você perdeu? E quando ele fala: se você perder a sua alma,
Ele está dizendo: você não ganhou a eternidade. Você não ganhou a eternidade porque você decidiu como você. E a gente tem vivido um tempo, queridos, de uma geração que está desenfreada. Uma geração que acha que pode fazer o que quer da vida pela tal da liberdade com que Cristo me libertou. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer o que para nós? O que ele vai nos ensinar? Que a liberdade de Cristo é a prisão que ele quer viver. Eu sou aprisionado por Cristo. E quando eu estou aprisionado em Cristo, aí é que eu sou livre. Porque se eu estiver aprisionado em Cristo, a minha alma está dependente dEle, a minha alma está submetida a Ele, e eu não vou sentir necessidade de ser uma pessoa desajustada, desacelerada e viver como eu acho que eu quero. Porque o reino dEle tem leis, tem princípios e tem desígnios. E aí nós estamos vivendo um tempo de uma geração desajustada. Nunca se viveu um tempo onde tantas pessoas têm vivido tão desajustadas e desalinhadas com a moralidade com que a Bíblia separou para que nós vivêssemos. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Essa palavra está fazendo sentido para a sua vida, para entender algumas coisas? Porque você precisa entender que é você que está carregando Jesus para tocar em outra vida. Entende isso? O treinamento que Jesus está fazendo aqui é nos curando, nos enchendo, nos esvaziando, nos enchendo de novo, apertando, dando na cabeça, tirando o carrapicho, fazendo a gente entender, clarear algumas coisas na nossa vida. Porque amanhã é segunda-feira, sim ou não? Amanhã você vai trabalhar, amém? Amanhã a gente vai botar filho na escola, vai encontrar com mãe, pai pela rua, vai dar bom dia pro vizinho. A gente vai no centro de Nova Iguaçu, vai entrar numa loja, vai comprar. Eu não posso. E a gente vai viver amanhã, sim ou não? Só que amanhã, quando você acordar, você tem que ter uma mentalidade. Qual, pastora? Eu não estou saindo apenas para trabalhar, eu estou saindo para fazer o ID. Por quê? Porque Ele me chamou, vinde. Vem após mim, eu estou indo na tua frente. Todo dia que você sai para trabalhar, vai para a escola, para onde que tu vai amanhã? Quando tu acordar para fazer alguma coisa amanhã, Ele está na tua frente. Se você decidiu seguir Ele está na tua frente. A gente pode cantar aquela música da Cassiane, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, dá ordem aos anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar, Ele está na frente. Deu errado, Ele está na frente. Deu certo, Ele está na frente. E não é porque deu errado que Ele deixou de estar na frente. É porque alguma coisa Ele está querendo te mostrar, em alguma área Ele está querendo te amadurecer. Mas a questão, a mentalidade que o Senhor quer gerar em nós nesses dias é que tem uma humanidade do lado de fora que precisa de mim e precisa de você. E amanhã, quando a gente acordar, a gente vai acordar com a mentalidade: hoje eu vou fazer o ID. Senhor, eu não sei aonde tu vai me usar, mas eu vou fazer o ID. Eu vou tocar na vida de alguém, eu vou gerar vida na vida de alguém. Aleluia. Os meus olhos vão tocar a vida de alguém, o meu sorriso, a minha mão, a minha vida, eu vou ter uma palavra para alguém. Não era isso que o nosso Jesus fazia? Ele acordava algum dia sem ter um propósito. Ele acordava algum dia sem saber para onde estava indo. Não. Ele tinha uma missão e você precisa entender. Amanhã você vai acordar e para quem você der, Senhor, para quem eu der o primeiro bom dia, que saia com uma unção de renovo. Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisas que Jesus faz através da nossa vida e a gente não precisa. Olha, esses dias, mas eu passei, aí eu fico irada, aí é melhor eu não parar, né? Eu estou passando em Nova Iguaçu. Eu não sei se o cara estava brincando. Eu espero muito que tenha sido uma brincadeira, mas eu espero muito. Porque se não foi, o Senhor ficou muito irado com ele naquele dia.
um menino tava puxando assunto com ele. Eu peguei assim, meio passando, né? Parei numa loja. Ele falou, cara, para de me encher. Para de me encher. Todo dia vem ficar aqui me enchendo. Eu não sou crente, tem papo contigo não. Mas tem papo com quem? Aí aquela mentalidade de ser muito santo, só que o Jesus é o vida na vida. Jesus senta na mesa do pecador, não tem quem critica. Só que tu tem que saber por que tu tá sentando na mesa do lado do quê? Fugiu, gente. Me ajuda. Isso, do pecador. Jesus sentava. Olha lá, Jesus sentado à mesa com os pecadores. O que ele tá fazendo lá? Mas ele olha, não, mas ele estava sentado lá, não era para fazer igual. Ele não estava lá para se comportar de forma igual. Ele estava lá para fazer a diferença. Aí Jesus, ele quer que a gente acorde amanhã é segunda-feira. Dia profético, dia de unção, dia 7 de agosto do ano de 2023. Levanta amanhã com vontade de deixar essa vida uma marca no teu ministério para tu nunca mais parar, para tu nunca mais olhar para trás e pensar em qualquer outra coisa que não seja servir ao Senhor. Você precisa tocar na vida de alguém. Jesus saía de casa com propósito. Amanhã você vai sair de casa com propósito. E sabe, irmãos, a gente vai, corre, e a gente vai esquecendo de muita coisa, sabe? A gente vai assim. Aí hoje eu vi uma amiga minha da infância, da adolescência, que está longe de Jesus. E eu me lembro que quando eu me converti, quando a gente se converter, a gente quer enfiar Jesus na cabeça dos outros de qualquer jeito, sim ou não? A gente quer que os outros aceitem Jesus, a gente quer de algum jeito. E eu lembro que toda semana eu fazia bolo de cenoura com chocolate, que era o único jeito que eu tinha de levar ela lá em casa. Fiz bolo, aí ela ia. Aí eu tacava Jesus nela. E aí, por acaso, hoje ela passou por mim na hora que eu estava vindo para a igreja e eu lembrei desse fato. Crie estratégias para falar de Jesus, porque eu sei que a semente está plantada. Eu sei que uma hora vai germinar. Tem hora germina, a hora o inimigo vem, dá uma rasteira, vai de novo, não importa. Mas a gente precisa gerar, queridos, dentro de nós, vontade de se importar. Vontade de se importar com o outro. E não é se importar com quem eu estou com vontade de me importar. É me importar com quem Jesus quer que eu venha me importar. Não é para fazer bolo para tua amiga, para vocês fazerem um momento de oração, vocês duas. Senhor da glória, esses gatos. Oh, Jesus. Não deixa ele cair não, meu Pai. Misericórdia. Valdirene, menino. Ela fica chamando, eles ficam aqui sentindo o cheiro dela. Ela tá ali rindo. Tá bem? Parou ali. Parou aí perto de... Ei, Jesus. Vai ver se ele tá na calha. Que às vezes, esses dias a Mirella viu um preso na calha. Eu falei, Mirella, você não chamou o Marco para tirar ou não? Deixei ele lá. Eu falei, minha filha, vai, deixa a Valdirene saber que tu deixou o gato preso na calha. Mas onde que eu parei, gente? No bolo. Cria estratégia. Mas se reunir com a amiga, mas é para chamar outra amiga. Alguém que o Senhor quer que você se importe. Porque às vezes, irmãos, a gente está trocando unção. Onde saiu isso? Trocando unção. Essa foi. Fala pro teu irmão, para de ficar trocando unção. Vai gastar a tua unção. Né? Porque a gente orar aqui uns pelos outros é mole, irmão. Mas pega dois aí, faz uma duplinha.
e marca para ir alcançar alguém. Era isso que Jesus queria de nós. Isso é a funcionalidade do discípulo. A funcionalidade do discípulo é parar de olhar para si mesmo e olhar para o... Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Que em meio às nossas aflições, em meio às nossas dificuldades, nós precisamos entender que nós temos Ele. Nós temos a confiança de que Ele vai solucionar o nosso problema, que Ele vai cuidar da nossa vida, que Ele está cuidando da nossa casa. Nós sabemos que Ele tem um tempo determinado para fazer na nossa vida. Então agora o que nós precisamos fazer é resgatar alguém. Catuca esse crente que está aí do teu lado e pergunta para ele: vai resgatar quem essa semana? Aleluia. Uou. Pega a tua Bíblia e abra em Filipenses capítulo 3, verso 4. Verso 2. Diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia e da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que era para mim lucro, considerei perda. Por causa de quem? De Cristo. Qual é o teu lucro? Qual é o teu lucro na vida? Qual o seu lucro na vida? Considere por perda
em Jesus Cristo. Paulo estava dizendo, eu posso até me gloriar na minha carne, na minha vida, em quem eu sou, em quem eu me construí, na minha trajetória. Mas tudo que eu fiz e tudo que eu construí, preferi reduzir isso tudo a nada. Sabe o que ele estava dizendo? A minha vida, se não for por Cristo e para Cristo, não adianta absolutamente nada. Para a gente encerrar, o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece tudo que a gente projeta. Ele conhece tudo que a gente sonha. E eu não estou aqui nessa noite para que a gente se desfaça de tudo que a gente projetou na nossa vida, ou de tudo que a gente sonhou na nossa vida, ou de tudo que a gente deseja na nossa vida. Até porque eu estaria contradizendo aquilo que a gente vem ministrando todo esse tempo, ou todos esses dias. É só entender o que é preciso ser deixado para não se perder dele. É só entender que, como discípulo que somos, precisamos entender que nós temos uma origem, nós temos uma identidade, que nós temos uma missão. E dentro da nossa origem, da nossa identidade e da missão que Ele delegou a nós, eu preciso entender o que eu preciso deixar, o que eu preciso renunciar, o que eu preciso abrir mão para não me perder dele. Entendi isso, irmãos? Para não me perder dele. Porque se buscarmos ao Senhor, o encontraremos. E se tem uma coisa, parece, irmãos, que Deus, não sei se você já sentiu isso, tem dia que parece que Ele está... Já viu quando a gente era criança, que a gente brincava de pique-esconde? Quem é que já brincou de pique-esconde? Eu me lembro que eu brincava de pique-esconde, me escondia em cima do armário, dentro do armário, dentro do cesto de roupa. Era. Na rua, quem brincou de pique-esconde na rua, que ficou escondido, o pessoal já estava em casa dormindo, tu estava escondido esperando alguém te achar. Né? E era bom brincar de pique-esconde, sim ou não? E quando a gente achava? Né? Acho que você está falando isso, porque parece que tem dia que Deus está brincando de pique-esconde dentro de casa com a gente. Pelo menos eu sinto assim. Fala, Deus parece que está se escondendo nesses dias. Já viu aquele dia que você ora? Parece que é vazia. Ele está escondido. Ele se escondeu em outro lugar. Já viu aquele dia que você sente a presença dele intensamente dentro do quarto, naquele lugar do encontro, que né, no quarto, fecha a porta do teu quarto, né? Cadê? Como é que é a música? É isso aí. Aí ele vem. Mas tem dia, só que aí você não pode desistir. Você chama ele no quarto, ele não vem, porque ele está escondido em outro lugar. Aí tu começa a lavar a louça, aí tu começa a chamar por ele. Aí ele também não tá com vontade de vir lá na hora da louça, não. Aí de repente, tu deita só no sofá assim, e eu olho e falo assim, poxa Deus. Aí a lágrima desce. Quando desce, eu sei que ele já chegou. Eu sei que ele já tá ali. Sabe?
E é sobre isso a nossa vida com Ele. A nossa vida com Ele é intensificar a busca e não desistir de buscar. Sabe por quê? Porque se Ele aparece todos os dias lá no seu devocional, talvez durante o dia tu não vai querer mais brincar de piquisco. Qual o motivo que tu vai ter de andar atrás dele se tu já fez o suposto devocional? Então tem dia que ele não aparece lá só para ver a tua insistência, só para ver a tua vontade de querer ouvir ele, de sentir ele, de estar com ele. O devocional é maravilhoso para sustentabilidade, mas ele não pode ser a nossa rotina de relacionamento. Entendeu? Ou não entendeu? A gente precisa do devocional para ser sustentado, para ter vida, para ter alimento. Quem aqui vive de comer feijão com arroz? Todo dia, dia e noite. Tem mais nada para comer, só feijão com arroz. Não, tem que ter franguinho, tem que ter ensopadinho, tem que ter biquinho de pão, tem que ter banana no final. Conversa. Entendeu? A vida, queridos. A gente torna pesado aquilo que Jesus fez se tornar leve para nós. Ele falou para mim, olha, quando tiver pesado, troca comigo. Só que às vezes a gente acha mais legal. Parece que a gente sente necessidade de mostrar para os outros que o fardo está pesado do que mostrar que a vida em Jesus é leve. Aí ele está falando, olha, não viva só de devocional. Tenha prazer de estar com Ele. Tenha prazer de falar. Sabe por quê, irmãos? Jesus, Ele não é uma religião, Ele não é uma crença afirmativa e absoluta de alguma coisa que a gente crê porque só tem um poder e uma força divina e sobrenatural que faz as coisas que a gente precisa, que a gente não consegue. Não. Tá aqui hoje não é tá por religiosidade, porque é domingo que eu tenho que estar. Eu tô aqui hoje porque Ele tá aqui, porque Ele quer que eu tenha comunhão com os meus irmãos, porque isso aqui é uma família. Então tá aqui não pode ser peso, tem que ser alegria, tem que ser prazer. E era esse tipo de ensinamento que Jesus dava vida na vida com os discípulos todo dia. Entende? Então a gente precisa conhecer a palavra para a gente ter as atitudes certas e corretas em relação às pessoas. Porque o que as pessoas fazem não pode afetar você. É sobre elas. Você tem a palavra para curar, para libertar, para transformar. Entende isso? Quantos estão entendendo? Aleluia. Eu quero orar. E o pastor chamou aqui na frente as pessoas que têm ministério. Pessoas que têm, que não vieram. Algumas porque não sei se não sabem o que é. Outras porque desanimaram, deixaram em algum lugar, Mas eu quero orar com você nessa noite. Cadê o Ministério de Louvor? Se você não lembrar nada, você vai lembrar de uma coisa. E é uma coisa que você precisa carregar para a vida. Para quando o diabo se apresentar contra você, quando a vida
tentar te pressionar para baixo, quando alguém tentar te procurar e te diminuir, você vai dizer: eu tenho uma origem. O fôlego do Criador habita dentro de mim. Irmão, isso aqui já era suficiente para a gente ser mais do que feliz na vida. Você tem noção do que é o Criador soprar fôlego e habitar em nós? Se alguém disser para você, não tem valor, fala: hoje sabe de nada na vida. Eu sou habitação. Você tem noção de que o Criador de todas as coisas decidiu habitar em nós? Ele habita em mim, Ele habita em você. Se você não lembrar de nada, lembra disso aqui, carrega isso aqui para a tua segunda-feira. Quando você abrir o olho, você vai abrir o olho e vai entender: estou respirando porque o Criador habita em mim, o fôlego dele permanece em mim. Segunda coisa, você tem identidade. Identidade que Cristo veio manifestar, selar e marcar a sua vida. Estávamos como pecadores, perdidos e desgarrados, mas o Cristo que se manifestou na cruz do Calvário, Ele nos selou e nos marcou com identidade de filhos. Por quê? Porque a sua morte nos reconciliou com o Pai, e a reconciliação que nos deu o Pai nos faz sermos filhos. Então olha para alguém que está do seu lado e diga para ele: você vai hoje para casa feliz, porque amanhã vai ser um dia que vai marcar a tua história, porque você vai acordar respirando, sabendo que o Criador habita em você e que você é filho de Deus. Não tem motivo para acordar chorando amanhã. Você tem origem. O fôlego habita em você. Você tem identidade. Você tem identidade de filho. O que mais, pastora? Você tem uma missão. Ele te chamou para ser discípulo. Então amanhã, essa vida que está em você, você vai ministrar ela para alguém. Como, pastora? Não sei. Pergunta para Deus. Porque Deus vai usar cada um em um lugar, de um jeito, de uma forma, de uma maneira. Pode ser com um sorriso, um aperto de mão, um abraço, um bombom. Pode ser com R$100, pode ser com R$1.000. Meu irmão, você não sabe? Vai que você pode abençoar a vida de alguém e isso tirar a pessoa de se jogar do precipício porque estava endividado e em desespero. A gente não sabe o que está acontecendo por aí. Deu para entender? Origem, identidade e missão. Guarda isso nessa conferência. E para você ficar de pé e eu fechar. Todo aquele que é nascido dele, que entende quem ele é, que foi chamado para ser discípulo, deixa alguma coisa para não perder a presença dele. Você pode ficar de pé nessa noite?